Mateus 23, 27, eu quero ler com você. O texto bíblico diz assim. Mateus 23, 27, quem quer acompanhar aí junto, pode abrir. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. E a primeira coisa que eu quero deixar aqui para a nossa reflexão é a seguinte: eu sou um hipócrita quando me preocupo mais com minha reputação do que com meu caráter. Vou repetir, eu sou um hipócrita quando me preocupo mais com a minha reputação do que com o meu caráter. Jesus usa essa figura dizendo o seguinte: vocês se mostram belos, bonitos por fora, mas interiormente existe morte aí dentro. Vocês estão cheios de ossos de mortos, de imundícia. A palavra reputação, ela tem a ver com a opinião dos outros sobre mim. Reputação é isso, é a opinião que as pessoas têm a meu respeito. Caráter não tem a ver com a opinião dos outros a meu respeito. Caráter é quem de fato eu sou. E essas duas coisas são muito distintas. A gente precisa distinguir muito isso de forma clara dentro de mim. Uma coisa é o que as pessoas pensam sobre mim, outra coisa é quem de fato eu sou. Por exemplo, as pessoas podem pensar muito bem a seu respeito e de repente você não ser nada daquilo que as pessoas estão pensando. Ou de repente as pessoas pensam mal, tem um julgamento errado sobre você e você não é essa pessoa ruim que as pessoas estão pensando. Uma coisa interessante, eu vi uma entrevista essa semana do cara que escreveu a biografia da Suzanne Richthofen. Suzanne, há alguns anos, para quem não sabe, tem já há muitos anos, uma moça, menina, classe média altíssima na cidade de São Paulo, junto com o namorado e com o irmão do namorado, matou seus pais numa mansão no Morumbi. Seu namorado com um taco foi uma coisa arrepiante, né? Chocou o país, chocou todo mundo. Uma moça bonita, uma família, descendência alemã, ficou presa anos e anos e anos. E há um tempo atrás alguém escreveu a biografia falando dela. E o autor estava dizendo na entrevista que a Suzanne entrou com uma ação judicial contra o autor. E a alegação dela é que o livro sujava a imagem dela diante da sociedade. Já parou para pensar uma coisa dessa ou não? Você mata seu pai e sua mãe. Você mata seu pai e a sua mãe. Mas você tem uma preocupação: a minha imagem não pode ser não pode ser manchada diante das pessoas. Uma coisa é a reputação, outra coisa é o caráter. A gente vive um tempo de muita tristeza, porque sempre existiu uma crise entre aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou. Existia até um livro bastante antigo, evangélico, que falava sobre a crise do ser e do ter. Porque hoje a gente vive numa sociedade consumista que se preocupa muito mais em ter do que ser, muito mais em possuir, ter posses, do que na sua essência. E muita gente até liga a sua imagem, a sua identidade àquilo que ela possui, a seus bens materiais. E sempre existiu essa dualidade. Não se preocupe tanto com ter, se preocupe mais com o ser, o que é de fato real e bíblico. Mas hoje, parece que as pessoas nem estão mais preocupadas em ter. Em ser, também não estão nem um pouco preocupadas. As pessoas estão preocupadas em parecer.
Então hoje nem é tão importante você ter, nesse mundo virtual que a gente tem, onde, por exemplo, as pessoas têm milhares e milhares de amigos virtuais, de seguidores, nem importa tanto se eu tenho aquilo, se aquilo que eu estou demonstrando é real. O importante é parecer real. Entende o que eu estou dizendo ou não? O importante é a minha reputação. O importante é o que os outros estão pensando sobre mim. Isso é muito preocupante, porque a gente vive num tempo onde as pessoas gastam tempo, por exemplo, em parecer honesto. Você vê, por exemplo, discurso, época de eleição. Agora a gente está vindo de anos e anos, onde tal, passeata e corrupção e não sei o quê, e daí muita gente se levanta para falar com aquele discurso. Você olha para a pessoa e fala, puxa vida, pessoa honesta, ela parece honesta. As pessoas gastam tempo em parecer espiritual. Parecer. Então, você já notou que existe algumas macetes para você parecer espiritual. Isso é muito comum, né? No meio de pregador, no meio evangélico. Alguns mudam de voz. Porque eu preciso passar uma imagem, as pessoas precisam pensar algo sobre mim, parecer generoso. Já falei aqui, gente, eu já vi na minha rede social gente tirando selfie com um mendigo, entregando uma gorjeta, ajudando as pessoas, porque a única preocupação da pessoa não é em ser generosa ou ser generoso, é em parecer generoso. Tem gente que você olha a rede social dela, ela parece rica, mas você sabe que não tem onde cair morta. Você sabe, mas a preocupação da pessoa não é ela ter recurso, ela ser uma pessoa bem-sucedida. Na verdade, se ela até gastar energia, força, cabeça, consciência para aquilo, quem sabe ela consegue prosperar. Ela só está preocupada no seguinte, os outros pensar que ela tem alguma coisa, não é? As empresas aí que trabalham com isso sabem muito bem do que eu estou falando. Tem gente que quer parecer intelectual. Nossa, essas aqui eu não tenho muito estômago. Já viu isso não? Gente que fala olhando assim, embaixo do óculos. Eu não aguento pregador. Nada contra se você olha debaixo do óculos aí, às vezes é só uma mania sua. Mas gente assim, eu tinha um amigo, gente, ele tinha um óculos 100 graus. E daí ele ia na igreja, e ele falava, ele dirigia louvor, às vezes ele ia ler um texto bíblico, ele tirava, limpava, na frente dos irmãos, e botava. Eu falava, viu, você é psicopata. Eu falava para ele, eu falei, você é louco, você precisa de tratamento urgente. Urgente, mas o que é isso? Eu preciso transmitir uma imagem. Ele não sabia o abecedário. Porque normalmente quem gasta muito tempo em tentar parecer ser uma coisa, é porque ela é justamente o oposto. O oposto daquela. Agora, deixa eu abrir um parênteses para você. Ter uma boa reputação é importante, não se engane. Você vai ver, por exemplo, no início da igreja em Atos dos Apóstolos, quando eles precisam escolher os diáconos, Pedro diz o seguinte, olha, escolham entre vós homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo e o quê? Com boa reputação. Estou falando de Atos capítulo 6. Ou seja, ter uma opinião pública favorável a meu respeito, pessoas que olham e falam, fulano é uma pessoa de caráter, fulano é uma pessoa boa, fulano é uma pessoa de Deus, é uma pessoa espiritual, isso é bom. A questão não é essa. Se a boa reputação, ela é resultado do meu caráter, tudo bem. O problema é quando ela é resultada de uma impressão que eu quero passar. Você entende o que eu estou dizendo ou não?
Se ela é fruto de quem essencialmente eu sou, internamente, meus valores, se é uma pessoa honesta, o tempo vai provar isso. Jesus Cristo disse que a gente conhece uma árvore pelos seus frutos. Você quer conhecer uma pessoa, dê tempo e veja as atitudes dela no transcorrer do tempo. Você consegue vestir uma personagem durante um tempo, mas você não consegue enganar todo mundo o tempo inteiro. Uma hora a máscara cai, sim ou não? Então, se a minha reputação, ela é fruto do meu caráter, ótimo, maravilhoso. Agora, se a minha reputação, ela é construída, daí não.